Bom, eu sou a Silvia Greco, uma mulher morena, com cabelos castanhos claros e algumas luzes, usando uma camisa preta com alguns colares dourados. Atrás de mim nós temos alguns quadros também. Sou uma pessoa de 60 anos, embora eu me descrevo como 30, porque é assim que o meu filho Nicolas, que é cego, me enxerga com 30 anos. Acho que os maiores desafios é a gente poder preparar as pessoas para receber essas pessoas com deficiência, dando oportunidade, não como obrigação. Meu nome é Leon Denis Cândido, sou branco, tenho cabelo castanho escuro, eu sou uma pessoa com deficiência visual quase total. Os meus olhos eles se movem de forma involuntária e eu tenho 5% de visão. O meu trabalho aqui é um trabalho que eu gosto muito, que é no setor de áudio. O setor de áudio é responsável pela sonorização, gravação e publicação dos eventos, incluindo as sessões de julgamento, que é o nosso maior cliente, digamos assim, né? Busquei essa sessão porque é uma área que eu gosto e que eu sabia que eu teria como trabalhar com acessibilidade, porque também tem isso, né? Quando a gente vai para um setor diferente, a maior preocupação é essa: será que vai ter acessibilidade para trabalhar nesse setor? Eu sou uma mulher de pele morena, né, tenho os cabelos mais escuros na raiz, mais claros na ponta. Eu estou usando uma camisa verde, um jaleco branco, estou usando máscara e uso óculos. Atualmente eu ocupo o cargo de diretora médica aqui da ACD. Olha, a lei de cotas, né, que fez 31 anos esse ano, ela foi um marco extremamente importante na questão da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Mas a gente sabe que a lei, só ela, sozinha, ela não é capaz de criar esse caminho, né, de inclusão de fato. Os desafios é a questão do conhecimento. Você conhecer as pessoas com deficiência, conhecer as suas dificuldades, ouvi-las, e aí você tem um ambiente de trabalho mais diverso possível, não só com a pessoa com deficiência. Então a gente sempre acha que a acessibilidade em qualquer lugar ou no ambiente de trabalho é só uma questão de ter uma rampa, ou questões arquitetônicas, e vai muito além disso. A acessibilidade ela é dividida em 7 grandes aspectos. Então, tem a questão arquitetônica, tem a questão comportamental. Eu posso ter um lugar muito ideal para as pessoas transitarem, mas se o comportamento das pessoas que lá estiverem não for um comportamento inclusivo, nada adianta. Porque a pessoa com deficiência, o nome já diz, é uma pessoa que antecede a deficiência. O que elas precisam é de oportunidades iguais. E muitas empresas, elas têm dificuldade de saber como lidar com essas pessoas com deficiência. Então a gente precisa também trabalhar em foco com esses comércio em geral, para eles poderem acolher essa pessoa com deficiência, dando ferramentas necessárias para o seu trabalho. E por isso, quando tem a feira de empregabilidade, essas empresas, quando elas vêm, elas já vêm preparadas com o perfil da pessoa que elas querem. Então é uma vaga casada. Então nós preparamos o currículo exatamente para aquela vaga. Então quando a pessoa com deficiência chega no dia da entrevista, ela já vem com aquele perfil para a vaga existente, para que a gente possa ter as expectativas e não criar frustrações. O capacitismo é justamente a percepção, a crença de algumas pessoas de entenderem que a pessoa com deficiência é menos capaz, né? O capacitismo é um termo novo, mas ele se equipara, por exemplo, ao racismo, compara a homofobia, por exemplo. O grande desafio da deficiência hoje não é a deficiência. Como eu estou habituado a não ver, eu tenho soluções, né, para contornar essa necessidade da visão. E hoje a tecnologia é muito evoluída, mas quando a gente encontra essas barreiras, a barreira maior é a atitudinal, que diz respeito à postura de cada um, né? A atitude, ao comportamento, porque disso decorre todos os outros. Quando você tem um gestor que tem uma acessibilidade atitudinal, ele vai conseguir desenvolver diversas formas de acessibilizar o trabalho de alguém com deficiência. Então, quando você olha um indivíduo com deficiência, você não olha ele, você olha a deficiência.
E aí você pode julgar dois aspectos. Ou que ele é incapaz de fazer o que a maioria das pessoas fazem, ou ele fazendo as coisas que a maioria das pessoas fazem, ele é um herói por isso. Então, são dois aspectos que viram capacitismo, né? Junto com isso, existem termos que a gente aprende a evitar usar com relação a essas pessoas, que também a gente fala que é uma fala capacitista. Então, evitar termos como, poxa, aquele cara é um João sem braço, ou você tá cego, não tá enxergando, ou, por exemplo, você tá dando mancada. Por quê? Porque são termos que definem algumas pessoas, né? E são termos sempre com cunho pejorativo, com cunho negativo, né? Então, existem atitudes capacitistas e termos capacitistas, né? Então ainda existe muito preconceito, capacitismo muito grande, principalmente é triste quando as pessoas olham com dó e piedade, tadinho. E não existe tadinho. São pessoas felizes, realizadas, com as suas limitações, lógico, com o seu tempo, lógico, mas todos nós, no dia a dia, temos também o nosso tempo, né? O que precisa? Precisa de respeito. Eu acho que a convivência, essa socialização é tão necessária porque nós aprendemos muito mais com eles do que nós ensinamos. E eu posso dizer isso por experiência própria da minha vida, da minha convivência com o meu filho, até da pureza que ele tem de enxergar as coisas como ele enxerga sendo cego. Teve um episódio que me marcou muito, acho que foi um dos mais marcantes de todos esses anos com o Nicolas. Foi numa questão da pandemia, que nós estávamos juntos em casa, sozinhos, todo aquele tempo, e aconteceu aquele episódio de racismo com o George Floyd, e que ele assistindo comigo, ele quis saber do que se trata. E aí eu tive muita dificuldade de explicar para uma criança que nasceu cega o que é o racismo, esse preconceito. Para ele, o que é o branco ou preto, magro ou gordo, não existe. Existe a pessoa, como ele enxerga a pessoa, no seu caráter, naquilo que ele representa com carinho para ele. Então, eu acho que eu gosto de deixar essa mensagem para as pessoas. Quem dera que todos pudessem ter esse olhar, que enxerga as coisas e as pessoas com o coração. Eu tenho certeza que a humanidade seria muito melhor.